Nós estamos aí trabalhando essa obra monumental do Chico Xavier, né? O livro No Mundo Maior, é o 5º livro da coleção André Luiz, um livro espetacular que trata das enfermidades neurológicas, mentais, de fundo psíquico, mas que aqui neste livro são abordadas a partir da sua origem verdadeira, que não está no corpo físico, mas na alma. Os motivos que nos levam a estudar essa obra é a necessidade de sabermos, de aprendermos a lidar com este momento tão delicado da transição planetária, em que os seres humanos, a maioria deles, robotizados, automatizados, vivem num círculo vicioso cujo corpo opera comandos autômatos emitidos por uma mente que não é dona de si, mas que está associada, está sendo dirigida por outras mentes que não têm o interesse de que esses seres humanos progridam, libertem-se da prisão espontânea com a qual eles criaram para si próprios, através da cristalização de seus próprios pensamentos. Então, o que assistimos diariamente é uma turba de humanos que repetem o tempo todo padrões, rotinas, atitudes, palavras, pensamentos, sem se darem conta de que todos são semideuses, co-criadores, e que cada um deles abriga dentro de si a mônada celeste, ou a essência divina. Porque se todos nós somos a expressão do pensamento de Deus, nós somos parte dele. Assim como cada vez que nós emitimos um pensamento e verbalizamos este pensamento, nós somos os autores, os mentores e os responsáveis por aquilo que estamos pensando e expressando. Simples de entender. Quando um humano pensa da seguinte forma: nada na minha vida dá certo. Ninguém me ama. Eu sou infeliz. Tudo que eu faço dá errado. E quando ele verbaliza esse pensamento em conversas comuns com os seus pares, dizendo sobre o seu imenso sofrimento individual, sobre a rejeição que ele recebe, ou que ele pensa receber, sobre a sua solidão infinita, sobre a sua falta de sorte, ele se torna, naquele momento, o autor de tudo isso que está dentro dele. Ele verbalizou, e a partir do momento que nós verbalizamos qualquer pensamento, ele sai de nós e entra na frequência daquilo que lhe é semelhante. E depois, nos longos caminhos, nas odisseias das frequências, das vibrações, ele acaba por retornar à sua fonte de origem. E ao retornar à sua fonte de origem,
ele retorna muito mais fortalecido do que quando emitiu-se. Por quê? Porque ele encontrará similaridade em outros pensamentos que o tornará mais forte. Então, é preciso vigiar o pensamento. Os orientais a isso denominam de Qi, a energia Qi, né? Que sai de você. E para eles isso é tão sério que os monges budistas, eu não sei da atualidade, mas os primeiros monges, os monges verdadeiramente cônscios dos princípios budistas, para eles isso é tão verdadeiro que eles mantêm o silêncio. Mas não é um silêncio castrador ou que enclausura, né, o indivíduo. Não é esse silêncio. O silêncio de quem, se não tem algo produtivo a dizer, construtivo, silencia-se. Porque quando você pronuncia, verbaliza o seu pensamento, você está deixando sair de você uma energia, né? E essa energia voltará a você imensamente fortalecida. Se sabemos disso, que tipo de pensamento nós devemos exteriorizar? Que tipo de palavras nós devemos permitir que os nossos lábios emitam? O Cristo já havia nos ensinado sobre isso, porque ele disse que está nosso tesouro onde está o nosso coração. Né? Que dos nossos lábios vai sair aquilo que está dentro de nós. Então, nós nos revelamos através das nossas palavras. E, sabendo disso, a humanidade toda, ela vive numa espiral, uma imensa espiral, onde os homens caminham em torno de um círculo que não tem fim e que se repete indefinidamente. Por quê? Porque eles não são capazes de parar, de fazer uma autoanálise, de exercer o discernimento, a análise, a comparação, abstrair resultados e tomar decisões. Decisões do tipo: eu não estou nessa massa. Parar num daqueles aros da espiral e falar assim: eu não faço parte disso. E ter coragem de fazer o caminho de volta. O retorno do filho pródigo. Né? Então, a importância desse estudo se dá na amplitude que nós empregamos no sentido de levar o homem comum a raciocinar. Se hoje aqui na Terra existem 7,8 alguma coisa bilhões de seres encarnados e mais outros tantos de seres desencarnados, todos na mesma frequência, como que pode estar a condição dessas mentes? Quando a gente fala em entender a loucura, nós não estamos nem um pouco preocupados com as crises psicóticas de esquizofrênicos que, vez por outra, tem alguma síncope, tem alguma
crise, isso é o que menos nos preocupa. Quando nós nos reportamos a entender a loucura, é essa loucura da cegueira, é essa loucura do automatismo, de pessoas que não saem, né, daquele círculo vicioso. Pessoas que não têm coragem de quebrar a corrente, o elo, porque é muito mais confortável você ser empurrado, né? É como você estar num veículo coletivo, num ônibus, num trem, num vagão de trem lotado, e você não tem como se locomover, mas você é empurrado, é levado. E nesse aspecto, nós podemos comparar a humanidade ao rebanho bovino que, ao chegar em determinado peso, em determinada arroba, é levada para os abatedouros, conduzida. Então, o gado é tangido, né? Ele é alocado nos meios de transporte, ele desce no abatedouro, ele passa pelas fieiras de higienização, até chegar à sala de abate, e são abatidos e não tem reação. Por quê? Porque ninguém mostrou a ele a força que ele tem. Porque a força de um boi, um único boi impediria que todo um rebanho fosse tangido. Mas ele não sabe a força que ele tem. Diferente da humanidade. Porque quantos profetas, se é essa a nomenclatura que nós podemos utilizar, quantos avatares é a palavra que eu prefiro usar? Cristo enviou à Terra para dizer ao homem que ele era um Deus, que ele era potente, que ele é um co-criador, que ele é luz, e que ele poderia reagir a tudo aquilo que não levasse para o caminho da libertação. Diferente do boi, o homem foi ensinado, ele foi preparado. Diferente do boi, o próprio Cristo envia uma parte de sua essência para fazer vir à Terra a luz mais intensa que se poderia conceber, para poder mostrar, no exemplo do homem comum, que ele era capaz de viver os sentimentos elevados sem se curvar às inúmeras tentações que o assolavam o tempo todo. E ele fez isso da forma mais humilde possível, porque ele se submeteu às leis físicas do planeta. Ele não fez nada, absolutamente nada, que contrariasse essas leis. E é por isso que a doutrina espírita, no último capítulo do livro Gênesis, nas predições e milagres, faz uma abordagem científica dos milagres, dizendo que milagres não existem. Por quê? Porque todos os milagres, até mesmo aqueles praticados pelo Cristo, de curar um cego, de curar um leproso, de curar um paralítico, de curar um epilético e tantas outras coisas, ressuscitar um morto, tem explicação científica, e se ainda não tem no tempo de vocês, é porque a sua ciência ainda não alcançou determinados patamares. Né? Então, é perfeitamente explicado. Né? Da mesma forma que um raio laser
para o homem de Neandertal representaria, né? Alguém manipulando, manuseando um raio laser. Para o homem de Neandertal, esse alguém seria um deus. E para vocês hoje, manusear o raio laser é uma atividade de adolescente, brincando com uma luz. Né? Então, a importância desse livro está no entendimento da loucura, por exemplo, que agora nós estamos abordando, mas não essa loucura da camisa de força, da antiga camisa de força. Não essa loucura dos manicômios que mais se assemelhavam a campos de extermínio, né? E muito distantes de uma clínica em que poderia se tratar efetivamente as doenças mentais, né? Então, esse parágrafo 15 do capítulo 2, quando Eusébio, né, adverte que a loucura se generaliza e que a harmonia mental do homem está a pique de naufrágio, né, numa obra da década de 40, mas que nunca esteve tão atual nesse momento da transição pela qual a humanidade atravessa, né, como agora. Então, a humanidade, a maioria desses homens, né, eles continuam na arte de esfacelar o progresso espiritual. Mas nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que, embora haja essa luta das trevas contra a luz se faz presente. E a luz é o que Deus criou. As trevas são emanações dos pensamentos dos homens. Então, quem vai vencer? E de que lado a humanidade estará? De que lado a humanidade está? Que lado cada homem, cada mulher escolheu para estar? Do lado da luz ou do lado das trevas? Aparentemente, as trevas têm muitas vitórias. Aparentemente, as trevas têm recursos muito maiores, muito melhores que os da luz. Mas, aparentemente, isso é só aparência. Porque, como eu já disse várias vezes, as trevas gostam de marketing, gostam de propaganda, gostam de cantar cada pequena batalha que eles têm. A luz, ao contrário, trabalha em silêncio. Todos aqui conhecem os soldados dos exércitos trevosos. Todos aqui conhecem os comandantes dos dragões. Todos aqui sabem o nome e o local onde estão os grandes assassinos, os grandes malfeitores, os grandes corruptos, os grandes destruidores do equilíbrio harmônico da Terra. Mas quem é aqui que sabe onde estão os exércitos de luz? Quem é aqui que sabe quem é um trabalhador da luz? Porque esses trabalhadores operam em silêncio. Eu já disse várias vezes, esse planeta tem dono. E quantos Jesus vem enviando? Desde a década de 80, quando ele começou esse envio de seres especiais, aqueles seres que vocês chamam de índigos. No ano de 90 intensificou, mas a partir do ano 2000, esse número de seres aumentou imensamente. Imensamente. E depois de 2010 para cá, tem vindo os cristais. Continuam vindo índigos, mas tem vindo cristais, seres cristais. É o nome que vocês dão, não é assim que nós os chamamos. Vamos chamá-los de sementes das estrelas.
sementes estelares. Porque se há 6.000 anos a Terra recebeu carinhosamente em seu seio milhares e milhares de espíritos danosos, inferiores, trevosos, que foram exilados de Capela e que para cá vieram para auxiliar no processo civilizatório, hoje o planeta recebe por bênção, porque o planeta tem vida, ele cumpriu a sua missão de receber esses seres e agora ele é aquinhoado com as sementes das estrelas. Crianças especiais em todos os sentidos. Inteligências brilhantes, alinhadas com corações evoluídos. Então, o que nós podemos esperar desses seres que estão nascendo, principalmente de 2000 para cá, de 2010 para cá, são homens de caráter, são homens de lisura, são homens que contribuirão, em sua grande maioria, para a efetivação de uma energia da quinta dimensão neste planeta. E no estudo que nós nos propusemos a fazer, verificamos alguns aspectos da depressão, né? Porque a depressão, ela é o start para esse estado de coisas que levaria à classificação de loucura nesse âmbito geral ao qual nós estamos fazendo essa abordagem. Lembrando que a pessoa deprimida é uma pessoa que tem uma ideia errada sobre ela mesma, né? Ela gostaria de ser alguém que ela não é, ela vendo que alguém no seu círculo de amizades, familiar, conseguiu chegar naquele patamar que ela queria estar, ela se ressente, né? E ela, então, começa a se questionar por que a outra pessoa conseguiu e por que ela não. E aí ela se embota, né, de toda um pensamento equivocado a respeito da sua incompetência, a respeito da sua inferioridade, né, a respeito da sua incapacidade de transformar as coisas. E ela entra num processo de acomodação nesse círculo de pensamentos em que se fecha para o mundo, né? Então, nós sabemos que a depressão, para a medicina, ela tem um aspecto que é relacionado aos neurônios, ao metabolismo que ocorre entre uma conexão neural e outra. Determinadas proteínas, né, que são conhecidas como os neurotransmissores, que vão agir de forma desordenada, dependendo de fármacos para poder estabelecer esse controle químico e melhorar, né, naquela manifestação do humor, né? Então, esse é o aspecto da medicina. Depressão se trata de duas formas, com remédios e com terapia. Mas um fator, talvez o mais importante, talvez não, com certeza, o mais importante de todos, é o ângulo espiritual com o qual a depressão deve ser apreciada. E a partir do entendimento de que o espírito, de que o corpo é habitado por um espírito eterno, ao se falar essa palavra eterno, subentende-se que essa existência do espírito é mais uma, diante de tantas outras experiências que ele teve e que ele tem simultaneamente.
Então, porventura, esse espírito, ele pode ser um repositário de culpas, de sentimentos antagônicos, de crimes, né, de remorsos, de mágoas, e de um estado de coisas que leva ele a estados depressivos, a estados depreciativos, né? E que acabam por criar em seu espírito diversas anomalias, né? Que podem ser consideradas como pequenos pontos escuros no seu espírito, e esses pontos escuros terminam por marcar indelevelmente o perispírito, que é o corpo intermediário, mas que, além de ser o corpo intermediário, é o corpo que serve de modelo ao DNA para estabelecer a forma física daquele ser. E então, essas pequenas manchas escuras do espírito que se refletem no perispírito vão terminar por se alojarem no novo corpo, né? No campo mental da pessoa, e num determinado momento da vida, numa situação de estresse, de estafa, de tragédia, de grandes tensões, vai aflorar, vai se manifestar, né? Então, a doutrina espírita, ela tem uma metodologia de tratamento que talvez fosse até mais importante que aquela utilizada pela medicina, que se vale somente de medicamentos e de terapia. Porque ela ensina a terapia do amor e do perdão, né? Ela ensina a terapia dos sentimentos elevados, sentimentos esses que vão fazer com que a pessoa ela entre para si, ela busque se conhecer, ela abrace as suas culpas com piedade, com compaixão e se coloca a combatê-las, né? Uma coisa interessante nos seus dias atuais é a grande incidência de depressão entre as crianças, né? Então, de um momento para o outro, as crianças começaram a apresentar sintomas depressivos. Se vocês compararem, aqueles que estão aqui, que são da década de 50, de 60, poderão se lembrar com tranquilidade que as suas infâncias eram infâncias muito felizes, embora houvessem muitas privações financeiras e tudo mais, mas as crianças, elas brincavam livres, elas brincavam nos quintais ou nas portas das casas de seus familiares, não havia aquele problema da pedofilia, e se havia, eram raros os casos, né? Não havia o problema dos crimes contra a infância, né? Embora da violência, embora as mães se valessem de varas de marmelo para fazer as suas correções, né? Na sua ignorância de se valer de castigos físicos, mas as crianças eram muito felizes. Eram crianças sendo crianças. E o que acontece com a infância nos dias atuais, né? Aqueles seres automatizados que eu falei ainda há pouco se casam e querem ter filhos. E muitas vezes, nessa construção deste novo lar, desta nova família, eles têm a boa vontade de aplicar os mais elevados e modernos métodos de educação, né? Mas eles não dispõem de tempo, porque a Matrix exige deles uma carga horária muito rigorosa. Então, nós já fizemos aqui uma vez um cálculo do seu dia,
né? Você dorme de 6 a 8 horas por noite, você trabalha de 8 a 10 horas por dia, você perde 1, 2 horas no trânsito, você tem 1 hora para refeição. Qual é o momento em que sobra para essa dedicação exclusiva à educação dos filhos? Ora, se os pais não têm esse tempo é delegado aos profissionais competentes da área da educação, da psicologia, da psicopedagogia e de todas as outras ciências, né, inauguradas, né, por um filósofo francês lá atrás, né, para que possam tornar os seus filhos grandes homens. Esse grande homem da família moderna é aquela criança que fala inglês fluentemente, ou até mandarim, que é a língua do futuro, né? Então, é a criança que já aprende o inglês na mais tenra idade, é a criança que aprende várias habilidades, então, muito pequenas, elas já são inseridas nas escolas de dança, nas escolas de lutas marciais, na preparação física, né? De todas as formas. As crianças passam a maior parte dos seus dias nas escolas onde tem um momento tradicional do ensino e os outros momentos são dedicados à educação complementar. Tudo isso faz parte da modernidade. O que falta nisso tudo? Falta 1 hora de amor por dia. 1 hora de dedicação exclusiva por dia. Mas essa hora de amor, de dedicação, geralmente vem acompanhada de trocas, né? Então, a criança hoje, que é muito inteligente, muito especial, ela começa a entender que ela pode negociar com os adultos, né? Então, existe uma compensação que os pais fazem para as crianças, né, em troca do amor que eles não têm condição de dar, que eles se acham incapazes de dar. E eles cobrem a criança com bens materiais, tirando da criança a sua capacidade missionária no planeta, né? Então, essas crianças, essas sementes das estrelas, que são seres altamente evoluídos tecnologicamente, que são seres muito fortes em sua compleição física, dada a diversidade de mundos com os quais eles têm a sua origem, que são seres muito sensíveis, porque são seres energéticos que assumem corpos físicos, mas que ainda assim são capazes de comunicação telepática, são crianças altamente empatas, capazes de absorver a movimentação energética à sua volta, e aí são crianças irritadas, porque elas não sabem ainda expressar, né? Toda essa movimentação que tem em torno da sua mente, se tornam crianças irritadas, agitadas, insones, uma geração que não dorme bem, uma geração que tem muita dificuldade de dormir, porque eles não dormem. Aí vem um corpo que exige que eles durmam de 6 a 8 horas, né? E como são seres milionários, são seres perseguidos pelas trevas. Então, são crianças que têm uma incidência de pesadelos muito grande, né? E essas crianças, ao serem altamente irritadas, acabam desenvolvendo algo que é muito normal na infância, que se chama birra, né? São crianças que se jogam no chão e que gritam, e que geralmente saem vencedoras, vitoriosas, porque os pais negociam, né? Então, eu te dou algo e você fica quieto, né?
E aí a gente acaba percebendo o desenvolvimento de um fenômeno muito comum, cada vez mais comum, que é a depressão infantil, né? A depressão infantil decorre exatamente desse estado de coisas da criança não saber lidar, né, com a carência, com a falta de coisas, com a falta de pessoas, com a falta de limites que ela precisa, porque são seres evoluídos, mas eles precisam de um direcionamento. Eles estão sob as leis físicas do planeta. Será que Jesus, quando envia, o Cristo, quando envia, né, um ser para ocupar o corpo de Jesus, se não tivesse aquele ser, não tivesse o direcionamento que Maria e José deram a ele, será que ele estaria apto para, aos 30 anos de idade, receber a essência crística? Essas crianças, em algum momento, elas vão despertar. As sementes das estrelas vão eclodir, vão se tornar árvores. Que tipo de árvores essas crianças se tornarão? Grandes baobás? Milenares? Frondosos? Protetores? Sequoias gigantescas? Ou vão se tornar uma figueira seca, mirrada? Por quê? Porque elas tiveram, né, todas as suas habilidades tolhidas pela incapacidade de educação dos pais. E eu não digo nem de educação, porque eles estão delegando a outrem pessoas cultas, pessoas bem informadas, mas eles precisam deste amor, de dar este amor. Então, se for 1 hora, 2 horas, 3 horas com a criança, esse momento tem que ser com a criança. Não é no celular, não é no livro, não é na televisão, é com a criança. Não importa se você trabalha 8, 10 horas por dia, se você não tem tempo, se você está pagando um bom colégio para o seu filho, isso não importa. Importa que se você estiver com ele das 18 horas, às 20 horas ou às 21 horas, que você esteja presente. Isso é educação, isso é amor. E educar, meus irmãos, significa frustrar, porque educar implica em dizer não, né? Porque na vida a gente não tem tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja. Porque na vida a gente precisa aprender a lidar com perdas, com carências, com dor, com sofrimento. Inevitavelmente, essas crianças que a gente quer proteger, que a gente quer abarcar, elas terão que lidar com isso, com essas frustrações. E se elas não aprenderem a lidar com isso sozinhas, com o seu direcionamento, com a sua orientação, com o seu amor, com a sua compaixão, aí sim elas vão se tornar máquinas perigosas, enlouquecidas. Né? Agora, se desde essa primeira infância, que é a parte mais importante, ela for educada para saber tratar com essas situações, para saber lidar com isso, ela estará muito bem equipada na sua juventude, na sua fase adulta, para lidar com isso, com perdas. Ela vai até sofrer, mas ela vai sofrer com entendimento e sem revolta. Ela não vai enlouquecer. Então, se a cada frustração os pais derem um presente, né? O que esses pais estão fazendo? Eles estão alimentando o princípio de que sofrer é bom porque ganha presente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Talvez vocês devam trazer isso para vocês mesmos. Será que a educação de vocês não passou por esse tipo de coisa? Então,
Se todas as vezes que a criança é frustrada, você entra com um recurso, ela vai entender que vale a pena sofrer. Porque todas as vezes que eu sofro, eu sou compensado. Então, o que eu estou fazendo? Criando seres inseguros, rebeldes, né? Que todas as vezes que não forem atendidos nas suas necessidades, nas suas carências, quando adultos, que são agora os adultos de agora, então o adulto é frustrado porque ele queria um aumento no emprego, um aumento de salário, não foi dado para ele este aumento, e foi dado para um colega que ele julga que não tem condições, que ele julga. E aí vem toda aquela frustração, toda aquela angústia, porque ele não aprendeu a lidar com isso. Então, ele entra em depressão. Né? É um companheiro que está num relacionamento amoroso, né? Se dedica completamente àquele companheiro, àquela companheira, e, de repente, descobre que está sendo traído por aquela pessoa. Traído, essa é uma palavra que um dia nós vamos estudar isso, né? Que está sendo relegado a segundo plano ou deixado em segundo lugar. Que às vezes a pessoa nem quer deixar dele, mas está interessada em outra pessoa. E aí? Não ensinaram ele a lidar com isso, que as pessoas entram e saem da sua vida, porque elas entram na sua vida, te ensinam determinada lição e depois elas vão embora, aí entram outras. Aí aquelas outras que entram te ensinam determinada lição e vão embora. Isso é cíclico. Até chegar aquela pessoa que é a pessoa que vai estar na sua vida por afinidade. Mas aí ele não aprendeu a lidar com isso na infância, porque um coleguinha brigou com ele. E em vez dos pais trabalharem isso, os pais não envolveram ele e apartaram o coleguinha. Porque aquele coleguinha é mau. Porque aquele coleguinha é um problema na vida do meu filho. E está errado. Ele precisa lidar com isso. Porque na infância ele tem frustração. Na fase adulta, ele tem depressão, ele tem psicose, esquizofrenia, bipolaridade, toque, em função de algo que veio lá. Vocês estão entendendo a responsabilidade dos pais para não criarem loucos? E todos vão responder. Todos vão responder. Que fizeste dos espíritos que eu lhes confiei como filhos? O que vocês fizeram? Então, o que os pais devem fazer? Ensinar o princípio do perdão, ensinar a lidar com a verdade sempre, ainda que a verdade seja dolorosa. Tudo bem, meu filho, isso que você fez não é certo, mas vamos lidar com isso juntos, vamos trabalhar com isso juntos. Desenvolver na criança a confiança de poder partilhar com seus pais o seu fórum íntimo, ainda que esse fórum íntimo tenha inclinações nefastas, porque a partir do momento que eu desenvolvo nele a confiança dele conversar comigo, eu tenho recursos para poder guiá-lo, orientá-lo. Ensinar sobre sinceridade, sobre respeito, sobre lealdade, sobre companheirismo, sobre diálogo. E isso eu não posso fazer isolando ele do mundo, porque ele não é um monge. Ele é um espírito missionário. Então, é preciso, sabe aquilo que eu falo toda semana com vocês, no autoconhecimento, que vocês têm que entrar para dentro, fazer esse mergulho interior? Pensem a maravilha que vai ser quando os pais começarem, na mais tenra idade, fazer com que os seus filhos, né, comecem esse autoconhecimento. Ensinar a criança, filho,
Você está irritado? Vamos extravasar essa irritação? Você quer jogar pedra no muro? Porque o muro é o único lugar que você pode jogar pedra. Você quer jogar uma pedra no muro para você extravasar a sua irritação? Você quer chorar? Chore. Chorar faz bem. Você quer gritar? Vamos para um lugar onde você possa gritar. Ensinar a criança a conhecer as suas emoções. Você está feliz, meu filho? Quando a gente está feliz, a gente canta, a gente abraça. Ensinar ele a lidar com as suas emoções. E ensinar a ele que os seres humanos são como são, e não da forma como os pais gostariam que eles fossem. Ele vai ter coleguinhas bondosos, agradáveis, sinceros, amáveis, leais, e ele vai ter coleguinhas que serão a sua prova, que serão a sua lição na idade em que ele está. Então, para a gente prevenir a loucura dos adultos, prevenir a loucura, a gente tem que trabalhar na primeira infância. Não tem como prevenir a depressão sem passar por nós mesmos, sem essa viagem, né, interior. Por que viagem interior? Porque lá no fundinho, né, da consciência, Deus está lá dentro. Deus está lá dentro, Deus está esperando que cada ser vá para esse lugar e o encontre. Então, Joana de Ângeles fala que a gente deve se abrir ao amor, combater as ocorrências depressivas, nos movimentando na paz. Mas como que a gente se movimenta na paz? Na área da afetividade, com o pensamento em Deus, aprendendo a lidar uns com os outros, com as pessoas difíceis, com os parentes indesejáveis, com os amigos aproveitadores, sabendo lidar com tudo isso. Evitar a hora vazia, a ociosidade, mas também se resguardar do workaholic, do excesso de trabalho. Ter equilíbrio, né? Alargar o pensamento e combater o pensamento pessimista. Lembrar sempre que tudo aquilo que é pessimista não me pertence. Porque se eu sou filho do Criador, se eu sou uma criatura de Deus, eu só tenho em mim as coisas positivas, bênçãos. Né? E recorrer à prece, sempre, aos bons conceitos, às palestras edificantes, às músicas que enlevam o espírito. Ocupar o espírito com coisas salutares. Todos sabem que a depressão é uma via de mão dupla. Tanto ela leva à obsessão, quanto a obsessão leva à depressão. Então, aqui todos sabem que a depressão ou a loucura, vamos falar loucura, que é uma palavra bem genérica, não é a palavra que eu gosto, mas para a gente entender, ela é resultante da ação fluídica de espíritos inimigos. A Bezerra fala aqui que a loucura pode ser também, eu riscaria essa palavra também, porque no fundo de toda loucura nós sabemos que, embora tenha uma predisposição genética, essa predisposição genética, ela é oriunda daquele pontinho preto lá do espírito que eu disse a vocês. Então, de toda forma, a depressão ela vai ser de fundo espiritual. Mas o que Bezerra quis dizer aqui é o seguinte, essa mão dupla, né? Em determinado tempo, numa determinada idade do indivíduo, ele vai manifestar essa predisposição genética para enfermidade, para as enfermidades psicossomáticas, né? E aí sim, essa predisposição genética ela pode atrair,
né? Inimigos que não estão na carne. Inimigos que, porventura, tenham localizado aquele espírito. Porque, veja bem, a sua matéria, o seu corpo físico, ele é um disfarce, ele é uma fantasia. Que a espiritualidade, os espíritos reencarnacionistas, eles usam essa fantasia para exatamente você não ser localizado pela horde de inimigos que você angariou ao longo aí de todas as suas existências, que não devem ser poucos. Né? Então, o que acontece? Você vê, um Divaldo Franco foi perseguido pelo Máscara por quantos e quantos anos? Um Divaldo Franco. Né? Então, esse corpo físico é uma fantasia, mas, vez por outra, pelos pensamentos que você emite, você acaba sendo reconhecido. Porque o pensamento é igual à impressão digital. Né? Pensamento, o seu chakra, o tipo de tonalidade do seu chakra é uma impressão digital. Você é reconhecido. Então, pensamento de Bezerra, ao pronunciar essa frase aqui, é exatamente isso, né? De que também pode ser resultante da ação fluídica, porque ele vai aproveitar aquela predisposição genética que você está manifestando naquele determinado momento e vai se associar a isso e vai criar um quadro horroroso, né? Então, vocês estão estudando lá no domingo o bem e o mal sofrer, a origem dos sofrimentos e tudo mais, eu não vou me aprofundar, mas para entender que todos os espíritos que estão aqui na Terra, salvo alguns missionários, eles vão passar por provações, por sofrimentos. Por quê? Nós já falamos aqui, comentamos o que é prova, o que é expiação. Né? Então, ele tem que passar pelas provas para poder estar apto a angariar uma condição melhor. E ele tem que expiar as faltas que ele cometeu, para se realinhar, se reajustar com as leis divinas. Né? Então, nesse burburinho de ter que passar por provas e ter que expiar faltas, né? O espírito ele vai se sentir fragilizado, ele vai experimentar sofrimentos. Né? Acontece que, muitas vezes, esse espírito ele passa longos períodos na erraticidade, ou seja, no plano etéreo, no mundo das ideias, como disse Platão, né? Ou no mundo espiritual, como disse Kardec. Então, ele passa por longos períodos, vocês também já estudaram isso, os intervalos entre reencarnações. Esses períodos que ele passa na erraticidade, ele aproveita para aprimorar seus conhecimentos. Então, ele ingressa em verdadeiras academias do espírito, verdadeiras universidades espirituais. E ele assimila bagagens de conhecimento que dão a ele, né, a condição para ele enfrentar uma nova existência física no mundo denso da matéria. Né? Então, ele fala, olha, eu estou pronto a reencarnar, eu estou pronto a passar por essas provas, porque eu quero galgar estágios melhores, eu estou pronto para vivenciar as expiações das minhas culpas. Aí a equipe reencarnatória fala, olha, você quer isso tudo de uma vez? Não, 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 eu estou pronto. Eu quero nascer numa família desequilibrada, eu quero vir com um defeito físico, eu quero vir com dificuldade financeira, eu quero vir com problemas de relacionamento familiar, eu estou pronto. Então, vamos embora. E aí, às vezes, esses débitos são tão pesados que, quando ele chega na matéria, esquecido, né, dos seus conhecimentos e tudo mais, tendo como bagagem somente as suas habilidades, muitas vezes ele
cai, né? Muitas vezes ele cede, porque os débitos são onerosos, né? E aí o que acontece? Ele acaba cristalizando seu pensamento num único ponto. Se a gente estiver falando aqui de depressão num encarnado, estou falando de um encarnado, ele cristaliza o seu pensamento naquele ponto. Eu não sou ninguém. Nada do que eu faço dá certo. Ninguém gosta de mim. Nem meus filhos gostam de mim. Minha família me despreza. Eu fui mandada embora. Eu sou infeliz. Ninguém gosta de mim. Minha família me despreza. Nem meus filhos me amam. Eu sou a pessoa mais triste do mundo. Isso é encarnado, naquele estado de depressão. Ele pode chegar às vias do autoaniquilamento, do suicídio. E quando ele chega nesse ponto de um autoaniquilamento, né, dali ele não consegue se libertar mais. Ele não consegue se libertar mais. Né? Então, aqui nós temos uma ilustração que o meu canal trouxe de um socorro espiritual numa zona umbralina, né? Aqui à direita vocês têm quem era essa figura, né? Quem era essa figura? Uma figura, um empresário, um ser poderosíssimo e tudo mais. E aqui você tem no que ele se tornou. Aqui você tem 2 corpos ovoides influenciando um desencarnado. Portanto, corpos ovoides não influenciam somente encarnados. Aqui vocês têm 2 corpos ovoides, aqui um terceiro, né? Influenciando um desencarnado que está na zona umbralina em condição de total demência. De total demência, né? Então, vocês observem o quadro que essa figura apresenta. Tudo que esse instrutor, que esse orientador disser a ele, mesmo com a aplicação de passes magnéticos, como aqui está sendo apresentado, será infrutífero, porque ele não ouve. Ele não ouve e as palavras não conseguem chegar ao seu coração. Aí você fala assim, então como que eu vou resolver esse caso? É um caso que precisa de muito tempo para resolver, que precisa de muito socorro, que precisa de muitas reencarnações sucessivas, né, para poder descristalizar-se daquela condição. Né? Então, aqui começa o processo de monodeísmo. Além desse espírito ser vítima de um monodeísmo, ele se torna também, com pensamentos cristalizados num único ponto, um futuro candidato, né, a essa doença, a essa prática, a esse tipo de escravização mental tão praticado pelos dragões, ou alambaques, ou guardiões, ou chefes das hostes trevosas. Né? Então, o que é o monodeísmo? É o pensamento cristalizado numa única ideia. Né? Então, tudo à volta perde sentido. Ele não consegue coordenar o seu pensamento além daquela associação mental. No caso do suicida, por exemplo, vai estar sempre cristalizado no motivo que o levou a cometer o autoaniquilamento e no momento em que aquilo aconteceu. Né? Então, todo esse pensamento cristalizado vai dominar toda a organização psíquica do ser. Ele não vai conseguir sair desse estado de coisas. Né? Lá no livro Evolução em Dois Mundos, que um dia nós iremos estudar, né, com muita profundidade, André Luiz se manifesta dizendo que muitos infelizes, eles ficam obstinados na ideia de fazer justiça pelas próprias mãos. Né? Então, eu vou voltar na questão anterior, só para a gente entender um pouco disso. Né? Justiça com as próprias mãos.
Então, aqui vocês estão vendo 3 corpos ovoides influenciando um desencarnado que está também com o pensamento cristalizado, né? Aqui a sua antiga, a sua antiga aparência e tudo mais. E aqui à volta, todos esses seres, inimigos de outras vidas. Esses inimigos de outras vidas, eles não se supõem algozes, eles vestem a toga de juízes e cobram, né? Eles vêm cobrar daquele espírito, né, aquilo que ele errou. Eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Quer dizer, o sujo cobrando do mal lavado, né? Esse é o ditado de vocês, né? Então, eles querem fazer justiça, eles se sentem juízes, né? Então, vocês veem um caso de difícil solução, aquele da figura ali apresentada. Por quê? Porque ele, além de apresentar um pensamento cristalizado, além dele estar sendo vigiado de perto pelos seus algozes, juízes, ele tem 3 corpos ovoides que vão manter um pensamento fixo no seu espírito. Como que funciona isso? Antigamente tinham as eletrolas, né, vitrolas, não sei como que se chamava, aqueles equipamentos de som que era com agulha, né? Toca-discos. E aí vocês tinham os discos de vinil. E para quem é mais idoso, né, ou mais antigo, quando um desses discos de vinil apresentava uma anomalia, um defeito, o que acontecia com a agulha? Ela parava naquele ponto e não saía do lugar e ficava repetindo aquilo indefinidamente. Não é isso? Os corpos ovoides, eles são acoplados em diversas partes do corpo, eles podem ser fixos ou móveis, e eles ficam emitindo ondas frequenciais. Lembra que os arturianos trabalham com frequências, né? Eles quebram essas frequências, porque a frequência dos arturianos é superior, né? Então, eles ficam trabalhando com ondas muito baixas. A frequência dos arturianos é acima de 428 Hz. E eles trabalham numa frequência muito baixinha e emitindo o tempo todo aquela ideia. Então, se você analisar, grosso modo, gente, essa frequência é tão baixa que como é que pode atingir alguém? Só que ela é constante. Ela é frequencial, ela é constante. E não é um corpo ovoide que está alocado ali, né? Então, o que acontece? Essas frequências emitidas, né, do corpo ovoide, ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer. Olha que eu abri esse estudo de hoje falando do pensamento, que vai engrossar, não foi? Com outros pensamentos idênticos. Então, essa frequência medida por corpo ovoide, ela vai o tempo todo, né? Ela vai manter na sua vítima um tipo de pensamento único. Ela vai hipnotizar. A vítima passa a ser hipnotizada. Ela não consegue ter outro pensamento. Ela não consegue pensar em outra coisa, né? Então, ela fica sempre ali, girando aquele disco, né? A agulha não sai do lugar e ela vai ficando, né? Sempre naquele pensamento cristalizado, numa deplorável situação, né? Então, aqui tem uma ilustração muito boa de um corpo ovoide, porque vocês imaginam que um corpo ovoide é o quê? Ele é minúsculo. Ele não é uma coisa grande. Depende, né? Porque à medida que ele vai, né, recrudescendo, né, que ele vai encolhendo, ele alcança um determinado tamanho. Tem corpos ovoides que eles são imperceptíveis da clarividência.
Se o espírito, um espírito do teor de André Luiz, quando ele estava nesses primeiros estudos, para ele visualizar, ele tinha que curar a sua visão, porque não é perceptível. Agora, tem outros que são maiores, que são facilmente visualizados até pelo médium de clarividência. Né? Então, essa fixação mental de ideia, que a gente chama de monodeísmo, ela vai gerar indelevelmente, né, como consequência, o atrofiamento, consequente aniquilamento dos atributos, né, físicos motores dos corpos de manifestação da consciência. Eu estou usando André Luiz, tá, gente? Corpos de manifestação da consciência. Que corpos são esses? Vocês já sabem que vocês não têm só o corpo físico, vocês têm 7 corpos. Não é isso que vocês já estudaram aqui? Todos já estudaram isso conosco. Vocês têm 7 corpos. O que você vai fazer? Você vai aniquilar, você vai atrofiar esses outros 6 corpos. Isso se você estiver encarnado. Se você estiver desencarnado, né, todos os seus corpos estarão atrofiados, aniquilados. Né? Os corpos da sua manifestação da consciência. Olha que coisa bonita. Né? Então, esse poder de aniquilamento vai destruir todas as suas possibilidades humanas. Quais são seus principais atributos humanos? Pensar, ter poder de decisão, o livre-arbítrio, o exercício do livre-arbítrio, você perde. Você perde o poder de pensar, de raciocinar, de refletir, de analisar, de escolher, de decidir. Meu Deus, analisando a humanidade, essa turba de jovens escravos da tecnologia, da internet, que não sabem usá-la com discernimento. Será que nós não estamos diante de uma geração monodeísta? Ou que está caminhando para o monodeísmo? Né? Vamos trabalhar com André Luiz, lá no livro Domínios da Mediunidade. Né? Então, aqui ele nos fala o seguinte: desencarna-se a alma, aquele que eu citei ainda há pouco, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos, porque morte não é magia. Você não morre e se transforma. Ah, morreu o algoz. Ah, tadinho, ele era uma pessoa boa. Ele só tinha uns surtos. Não. Desencarna a alma sem que se lhe desgarrem os pensamentos, que estão enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. Ah, meu marido me traiu, eu não perdoo. Aí eu suicido porque fui traída por ele, porque eu quero que ele sofra. E de onde eu estiver, eu vou perseguir aquele infeliz. E não vou dar sossego para ele. Pronto. Você decretou a sua falência espiritual. Né? Então, o que acontece? A mente, ela vai continuar encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, vai continuar cristalizada e enfermiça nas paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Meu marido me traiu, paciência, vida que segue. Ele continua a vida dele, eu continuo a minha. Né? Se você não estiver pronto para perdoar, pelo menos não desenvolva sentimentos de ódio, de rancor. Parece fácil, né? Eu escutei um pensamento aí, parece fácil. Não, eu sei que fácil não é, mas é um exercício. É aquilo que eu falei antes, quando você se conhece, quando você se prepara para viver, né? Essas situações, você não se frustra, você não deprime, você sofre, mas você sofre com maturidade.
Aquilo que Emmanuel fala para o Chico no avião, né? Todos vamos morrer. Então, morra com educação. Morra com dignidade. Todos vão sofrer. Sofra com dignidade. Sofra com educação. O Cristo sofreu. Você quer o que para você, meu amigo? Hein? Aqui nesse planeta, esse planeta é provas e expiações. Veio para cá, você pode ser um avatar. Você está submetido às leis físicas do planeta, você vai passar por algum tipo de sofrimento. Cristo não tinha provas, não tinha expiações, e seu corpo sofreu. Né? Já tem tempo? Ainda tem tempo? Bom, a consequência é inevitável. A consequência é inevitável, né? Na destruição, na queda no monoteísmo, pois só o desejo lhe prende a atenção, criando com isso uma verdadeira coraça fluídica que o ser constrói para si. Nela, ele se fecha para o mundo exterior. Vocês se lembram, lá no início do capítulo 2, que nós estamos estudando, quando o Eusébio fala que a humanidade cria gaiolas onde ela se auto-aprisiona, às vezes gaiolas de ouro, às vezes gaiolas de ferro, né? Então é isso. O próprio espírito se fecha dentro dele mesmo. Por quê? Porque ele desenvolve um egoísmo tão grande, preso aos seus desejos individuais, particulares, íntimos, que quando aqueles desejos não são honrados, não são satisfeitos, né, ele se fecha para o mundo exterior. E aí ele se cristaliza no afã de satisfazer unicamente aquele desejo dele. Eu quero porque quero, porque quero, porque quero, porque quero, porque quero. Aqui uma figura ilustrativa de corpos ovoides agindo em determinadas partes do corpo. Aqui está relacionado com enfermidades, distúrbios físicos de origem adversa. Então, assim, muitas vezes, né? E isso foi falado terça-feira, eu estava aqui na terça. Muitas vezes você não associa que a amidalite não é só uma baixa imunidade do seu organismo. Que a amidalite é algo muito maior. Por quê? Porque você usou a voz para acusar indevidamente. Você usou a palavra para conduzir uma turba para o buraco. Olha os oradores aí, hein? Os falsos profetas aí, hein? Com o livro, com a Bíblia na mão, né? Então, você usou a palavra de uma forma indevida. Aí, agora, você está reencarnado, você tem um problema constante na laringe, na faringe, na amidalite, na amígdalas. Você, o médico não... Olha, você toma todos os antibióticos, todas as clavucilinas da vida, todas as amoxicilinas da vida, todos os Bactrins da vida. Nada melhora. Por quê? Porque você tem um algoz, um juiz, um inimigo, que ele não tem tempo para você, não, porque ele não se ocupa com você, não. Ele tem mais coisa para fazer. Se ele está ocupado com outras coisas, o que ele faz? Ele tem escravos. Né? Ele transformou seres em escravos. Então, ele acopla um corpo ovoide na sua garganta, que, porventura, alguém que tenha suicidado com ingestão de um veneno, de qualquer coisa nesse sentido, e ele acopla 1, 2 ou 3 corpos ovoides em torno da sua garganta, que vai estar o tempo todo emitindo aquela frequência de dor nessa região. Isso pode ser para qualquer área. Na coluna, na planta dos pés, né? No sistema circulatório, pode ser em qualquer área.
Vocês estão vendo como, quando você conhece a doutrina espírita, aí a gente fala para vocês da água fluidificada. Ô, gente, eu vejo o desprezo e o descaso de muitos com a água fluidificada, sem levar em conta a seriedade que é aquele medicamento, sem levar em conta que quem está fluidificando aquela água naquele momento são seres de uma frequência, né, que está lá no patamar dos 700, 800 Hertz, e que impregnam aquela água. Se você puder olhar para a jarra com os olhos do espírito, você vai ver que ela não é essa cor, que ela não é essa consistência. Tem gente que não leva isso, né, a sério. Então, aqui, ó, o corpo mental sem atributos próprios, que ele perdeu os atributos, ele não consegue mais pensar por ele mesmo, agir por ele mesmo, decidir por ele mesmo. Ele se funde, né, ao astral como se ele fosse o único corpo. Sabe aquela história assim? Pensem vocês num corpo que está em estado vegetativo, um enfermo em estado vegetativo. Ele está ali, você sabe que ele está vivo, né? Você sabe que ele está respirando, mas ele não tem nenhum poder sobre os seus atributos humanos. Ele não consegue pensar, ele não consegue se manifestar, ele não consegue tomar decisões sobre ele mesmo. Então, esse estado de coisa vai cristalizando o pensamento dele, ele vai perdendo a forma, né? Ele começa de fora para dentro. Qual que é o seu corpo mais denso? O corpo físico, não é isso? Depois do corpo físico, qual é o seu corpo mais denso? O corpo perispiritual, né? Depois vai para o corpo... Então, ele começa de fora para dentro essa cristalização. Lá no interior ainda tem um pouquinho dele que ainda consegue pensar, mas ele não reage. Muitas vezes, as equipes reencarnacionistas pegam esse processo, conseguem, por intervenção espiritual, de espíritos amigos que intervêm a favor daquele espírito e tudo mais, pegam esse processo que está em transformação para corpo ovoide e joga para a reencarnação compulsória. E aí nascem seres com deformidades horrendas, nascem seres com anencéfalos, seres com idiotia, seres com paralisia cerebral, todo esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele já perdeu parte da forma dos seus outros corpos, mas ainda tem salvação em várias reencarnações. Isso para um corpo que está em processo, hein? Não chegamos no corpo propriamente dito, corpo ovoide, não. Então, para a gente adentrar nesse processo de ovoidização, né, a gente se vale do seguinte pensamento. Iremos definir de alguma sorte o corpo espiritual. Então, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. O corpo espiritual não é reflexo do corpo físico, porque é o corpo físico que reflete o corpo espiritual, concordam? Então, ele retrata em si o corpo mental que preside a sua formação. Por isso vai nascer, né, um corpo deformado. Vai nascer um corpo desajustado, mal feito. Por quê? Porque o corpo físico vai refletir a realidade do corpo espiritual, né? Isso no livro Domínios da Mediunidade. Lá no Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz que tudo se concentra no corpo mental, que é a sede do pensamento. Este comanda tudo, tendo a sua formação sutil, feita em recursos dinâmicos, extremamente porosa, plástica e amorfa. É o único corpo que não sofre lesões ou alterações, que é o corpo espiritual, né? Então, o corpo espiritual ou o corpo mental, ele vai modelar o corpo perispiritual, né?
que é um corpo semimaterial, de matéria da quinta essência, que é para onde vocês estão indo, né? Já pensou todos aqui serem feitos, terem seus corpos só quintessenciados, sem corpo denso? É isso a quinta dimensão, né? Então, sendo esse corpo, ele é mutável, ele é perecível, né? Então, o corpo mental, ele modela o corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial, e sendo este mutável, perecível, se perdem, então, as informações e as características do ser que estão armazenadas no corpo mental. Ele não consegue, né, captar a essência do corpo mental. Então, esse corpo perispiritual, ele está deformado e ele vai modelar o corpo físico. E aí, sim, o corpo físico também vai sofrer alterações e lesões de acordo com as suas atitudes e com os seus sentimentos, né? Então, essa alma encarnada ou essa alma desencarnada que está envolvida nesse campo de radiação, ela é resultante da combinação de energias, né? Essa simbiose de frequência entre as células do corpo físico e as células do campo perispiritual e do campo mental. O que vai acontecer? As células do corpo perispiritual, ou corpo aquoso, que é esse segundo corpo, elas estão além das células do corpo físico. Portanto, elas transcendem e elas formam um halo, né, em torno do corpo físico, porque elas transcendem o corpo físico. Lembrem-se que a ligação é feita no sangue, no corpo aquoso, por isso que ele chama corpo aquoso, né? Ele é feito, essa ligação é feita no sangue, né? Então, o que vai acontecer? Você vai formar a aura, né? Ou o halo magnético do seu corpo. Os videntes ou os clarovidentes, ele pode olhar para o seu campo áurico e identificar o seu estado de saúde, porque pelas cores ele vai saber, né, a frequência em que você está. Tá certo? Então, a entidade desencarnada que está em profundo desequilíbrio, né, quando ela encarna ou reencarna, né, nesse novo corpo, ela vai sofrer as influências do meio ambiente em que ela foi colocada. E se ela traz em si aquela ideia fixa de vingança, de apegos doentios, de vícios que ela deixou no seu desenlace anterior, né? Se ela mantém esses pensamentos, se esses pensamentos não forem destruídos na primeira infância pelos seus pais, ela vai invariavelmente repetir os padrões, né? Invariavelmente ela vai repetir os padrões. Então, vocês veem que o corpo físico aqui, ó, ou o corpo aquoso, ele já foi todo deformado, ó. Você só vê, né, aquilo que seria o esboço de uma mão, de uma perna, ele já perdeu a forma, né? Então, o que acontece? Começa a transformação do novo corpo, que passa a sofrer assédio das próprias energias inferiores, das próprias. O seu pior obsessor é você mesmo. Você é o seu pior inimigo. Por isso que você precisa orar e vigiar. Aliás, meu conselho, vigia mais do que ora. Entendeu? Vigia mais do que ora. Porque você é o seu pior inimigo. Esse corpo que está em formação, ele vai sofrer o assédio das suas próprias energias inferiores. E aí, o que vai acontecer? Não tem DNA que resista a uma descarga energética, um bombardeio energético, tanto seu quanto de corpos ovoides. Seus órgãos perispirituais já estão atrofiados, né?
E, invariavelmente, ele vai refletir isso no novo corpo físico. Agora, a similaridade do corpo ovoide com a sua vítima, qual é? Eles compartilham da mesma corrente mental. Né? Eles compartilham dos mesmos comportamentos viciosos, né? Da mesma atitude. Então, eles são seres muito, muito simpáticos uns aos outros. Então, aqui está o processo completo de ovoidização. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar, né, nessa forma ovoide, que é essa aqui. Essa é a última forma. Claro que isso aqui está resumido, né, baseado no que André Luiz descreve nas suas obras, mas essa aqui, por isso que se chama corpo ovoide, porque ele é ovoide. E ele só tem uma informação. Uma única informação. Essa única informação pode ser alcoolismo, pode ser drogas ilícitas, pode ser ira, pode ser uma doença na garganta, pode ser infinitas, milhares. Agora, quem é o dono desses corpos ovoides? Né? Esses inimigos que você angariou por aí. Espíritos inteligentes, mas perversos, né? Eles conseguem criar um exército para eles. É um empresário com seus empregados. Só que aqui no caso não são empregados, são escravos, né? Então agora esse espírito ele está nessa condição aqui, ó. A partir desse ponto, né? Ele está no mundo que ele construiu para ele mesmo, uma bolha. E aqui, ó, não fala, mas sabe aquela coisa da união do espermatozoide com o óvulo? Quando o espermatozoide penetra no óvulo, a cauda dele cessa e ele fecha, para que outro não entre naquele espaço. É o mesmo processo aqui, ó. Tudo lá, Mateus, capítulo 18, ele fala, tudo que é unido na terra é unido no céu. Tudo que acontece embaixo acontece em cima. É isso aqui, ó, repete. O corpo ovoide se acopla ao perispírito da vítima e ali, ó, pelo pensamento da vítima, ele faz um buraquinho. Repete o pensamento da vítima, abre o buraquinho. Repete o pensamento da vítima, o buraquinho abre um pouco mais, ele, pá, entrou. Sabe aquelas micróbios, aqueles parasitas que entram na sua pele que você não vê? O que é o corpo ovoide se não um parasita espiritual? Você não vê. Claro que tem os maiores, como eu já falei. Né? Então, eles estão ali, às vezes poucos, às vezes aos milhares. Então, sabe aquela coisa do orar e vigiar? Isso é uma coisa que não pode ser descuidada. Né? Então, dessa conformação fisiológica resultante desse processo, né, ideoplástico, ou seja, a forma que ele tomou, né, a criatura se transforma no mais remitente prejudicial parasita. Quantos séculos ela permanece nessa condição?